Graça e paz. Nós estamos aqui então numa série de pregações de palavra para o seu coração para falarmos sobre maturidade espiritual. Muito prazer, eu sou o pastor Giovanni Rigg e hoje nós estamos aqui com um importantíssimo tema. Falarmos sobre os aspectos de pessoas imaturas espiritualmente. Esse é um tema que ele é muito difícil. Ele é um tema que normalmente ele gera um certo incômodo. Mas saiba que a mensagem que está sendo falada é para que você avance, cresça, melhore na sua vida diante do Senhor. Então abra sua Bíblia, se possível, em 1 Coríntios 3, do versículo 1 a 3, que fala o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? A carta escrita a Coríntios mostra exatamente o aspecto de pessoas que são imaturas espirituais. O apóstolo Paulo fala que não era possível falar com eles coisas maduras, coisas mais profundas, porque eles ainda não eram maduros o suficiente para receber aquela mensagem. Então a mensagem que Paulo estava levando ao coração deles eram palavras para pessoas imaturas espiritualmente. Então você precisa imaginar o seguinte: você já viu como uma criança pequena insiste em fazer as coisas do jeito dela, mesmo que isso coloque ela em perigo? Muitas vezes nós, como cristãos, agimos assim espiritualmente. Sabemos que aquela situação vai nos colocar em risco, porém, mesmo assim, nós queremos fazer aquela situação, nós queremos tomar aquela decisão. Isso é completamente imaturidade espiritual. Então, o que é imaturidade espiritual? Imaturidade espiritual é a incapacidade de viver segundo os princípios de Deus, mesmo após de ter recebido o conhecimento básico da fé. A imaturidade está relacionada a: eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, porém eu ainda não consigo cumprir e viver os princípios de Deus na minha vida. Eu ainda não consigo andar segundo a vontade do Senhor. Eu ainda não consigo viver e cumprir segundo o caráter de Deus. Ainda não consigo andar segundo os princípios e a vontade do Senhor. Conhece a palavra. Vive às vezes, até anuncia a palavra. Porém, não vive segundo o coração de Deus. A imaturidade está completamente relacionada à incapacidade de viver segundo a vontade de Deus. E os sinais de pessoas imaturas espiritualmente? São 5. Primeiro, dependência excessiva de outros para crescer espiritualmente. Em Hebreus 5:12 fala que, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Já poderiam ser mestres, mas ainda precisam de outros para ficar falando com você, ensinando para você coisas que são elementares, coisas básicas, princípios da vontade, do princípio da vontade de Deus. É necessário ter outras pessoas para ensinar. Pessoas imaturas dependem exclusivamente dos líderes ou pastores para se alimentarem espiritualmente. Eles não têm a capacidade de buscar o crescimento por conta própria. Não estou falando aqui que você deve sair da igreja, deve buscar viver desigrejado. Não é isso. Eu estou falando aqui, ela vive excessivamente conforme o alimento que o pastor lhe dá. Sendo que a palavra do Senhor nos ensina sobre a importância do lugar secreto. Em Mateus 6, o Senhor nos ensina que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar.
para que aquele que te ver em secreto, o seu pastor não estará no secreto, o seu líder não estará com você no seu secreto, é você e Deus. É você investir no tempo de oração. É você investir no tempo na palavra de Deus. É você investir no tempo para ouvir os planos de Deus para a sua vida. Pessoas imaturas andam segundo simplesmente o comando que o pastor lhe dá, e não segundo aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Entenda, nós somos um corpo. E cada um tem a sua participação e a sua responsabilidade. O pastor é um homem ou uma mulher essencial para a vida cristã. Mas a sua vida com Deus não depende do seu pastor. Depende da sua decisão. Então, o primeiro sinal de uma pessoa imatura espiritual é a dependência excessiva de outros para crescer espiritualmente. Não consegue orar sozinho. Não consegue jejuar sozinho. Não consegue ler a Bíblia sozinho. Não conhece a passagem de Mateus 6. Segundo ponto, falta de frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 22 a 23, fala do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. A pessoa que é imatura espiritual não vive o fruto do Espírito. Não se permite ser tratado pelo Espírito Santo nos aspectos ligados ao fruto do Espírito. Às vezes, não tem coragem de orar a Deus pedindo paciência, porque tem medo das lutas e aflições que vão ser enfrentadas para ser gerada esse fruto do Espírito. Terceiro ponto, instabilidade diante de dificuldades. Em Efésios 4,14, fala que assim não seremos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Pessoas que são imaturas espirituais, elas não conseguem se firmar. Elas são instáveis, têm instabilidade diante das dificuldades. Não consegue permanecer a fé em Deus quando vem uma luta. Não consegue se firmar no compromisso da palavra quando vem um problema. Prefere se afastar, prefere fugir, prefere correr, prefere estar longe da presença do Senhor. Esquece de Deus. Quarto ponto, foco excessivo em coisas terrenas. Em Filipenses 3,19, seu destino é a perdição. O Deus deles é o seu estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Cristãos imaturos dão mais importância às conquistas materiais do que ao crescimento espiritual. Cuidado, porque o tempo que você está investindo para conquistar as coisas materiais está tirando o seu tempo para ter a vida com Deus, com o que realmente importa. O que realmente importa é vida com Deus. É vida com Deus. Não adianta ter o mundo inteiro, conquistado o mundo inteiro, conhecido os melhores lugares, se não tem vida com Deus. Vida com Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o quinto ponto. Pessoas imaturas têm dificuldade em aceitar correção. Em Provérbios 12:1 fala que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é um tolo. Pessoas que são imaturas espirituais não gostam de ser corrigidos. Esse caminho que você está tomando é ruim. Ela já burra a cara, já fecha o rosto, já não conversa com você como antes, já não te tratam com a mesma sensibilidade ou paixão como antes, porque é imatura espiritualmente. Ainda não tem a capacidade de entender que é o Senhor tratando com você e com o seu coração. Entender a correção de Deus para a sua vida, a correção que é passada através de homens e mulheres de Deus para você, serve para que você melhore, cresça diante do Senhor.
Então é necessário entender as correções. Pessoas imaturas têm dificuldade de aceitar a correção. Para concluir, eu quero reforçar com você, então, esses 5 sinais abordados aqui sobre pessoas que são imaturas espirituais. Primeiro, a dependência total espiritual em outras pessoas. Para com isso. Comece a buscar do Senhor o seu relacionamento. Cuidado em estar indo atrás de profetas, por estar indo atrás de pessoas, por estar indo atrás de homens, sendo que o que você precisa é ir atrás de Deus. Não coloque Deus no lugar do homem, e não coloque homem no lugar de Deus. Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Segundo, falta de frutos. Quais são os frutos que você está gerando? Se você não gera fruto, você está sendo imaturo diante do Senhor. Terceiro, instabilidade na fé. Quando vem as dificuldades, não se permanece firme diante do Senhor. Foco em coisas terrenas. As coisas materiais são mais importantes para você do que a própria presença de Deus. E o quinto, rejeição à correção. A disciplina, a correção, ela vem para te ajudar a crescer. Então aceite com maturidade. Para refletirmos sobre qual dessas características você tem se identificado em sua vida. Quais são os pontos que você tem olhado que tem atrapalhado o seu crescimento espiritual, a sua vida espiritual diante do Senhor? Minha sugestão, meu pedido para você é que mude imediatamente. Deus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Mude imediatamente. Busque ao Senhor com intensidade e cresça diante do Senhor. Esses aspectos servem para te alertar e te mostrar que ainda há oportunidade de você melhorar. Que o Senhor possa te abençoar, fortalecer a sua vida. E eu te encontro no próximo vídeo, mostrando para você pontos essenciais para que você seja uma pessoa madura diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe.